Bom dia, irmãos. Graça e paz. Convido você a se acomodar aqui na nossa quadra, nesse ambiente que agora será um ambiente de culto. Nós queremos dizer que todos são bem-vindos. Queremos parabenizar os atletas que estiveram na caminhada conosco, vindo lá da igreja, um pouco mais de 5 quilômetros. Agradecer e louvar a Deus pela vida de cada um dos irmãos também que já estão aqui conosco, se achegaram nesta manhã de domingo para nesse dia especial e diferente. Sim, é um dia diferente. É um dia em que normalmente estaríamos reunidos aqui como irmãos e a igreja no retiro geral. E acreditamos e pedimos ao Senhor que nos dê a graça de no próximo ano estarmos aqui no retiro geral. Mas, enquanto isso, nós estamos aqui neste momento, neste dia que nós temos chamado de encontro da família. A família está conosco, aproveite, sejam todos bem-vindos. Nós estaremos também transmitindo através do YouTube, alguns irmãos que não podem vir, estão conosco aí no YouTube, se também depois pudermos mandar um salve aí para nós. Felipe está acompanhando os irmãos. O Salmo 122, o salmista, que é Davi, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A nossa alegria está apenas na notícia, quanto mais em estar. O salmista diz que a nossa alegria está em apenas saber que nós estaremos reunidos como irmãos na presença do Senhor. E eu quero, neste momento, orar ao Senhor e pedir a Ele que dirija tudo que vai acontecer aqui, e que o Seu nome, acima de tudo, seja engrandecido. Pai, nós Te louvamos, Te agradecemos porque o Senhor nos trouxe em paz até aqui. E nesta manhã de domingo, em que nós iniciamos este culto, que iremos dedicar tão somente ao Senhor, pedimos que o Senhor receba a nossa adoração, receba o louvor, aquiete os nossos corações diante da Tua presença. E tudo que acontecer aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Te agradecemos pela vida dos irmãos, das famílias aqui representadas. E pedimos que o Senhor nos dê um dia de lazer também e de descanso em paz. Abençoa os que ainda virão. E abençoa os que estão viajando, os que estão distantes, nos acompanhando através do YouTube. Pois oramos, agradecidos por tudo desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor? Convido o grupo de louvor para louvarmos juntos o nome do nosso bom Deus. Que nossas casas sejam sempre casas de bênção. Amém? Amém. Bênção.
corpo de Cristo aqui na terra. Então, vamos também cantar essa canção celebrando a nossa união. Fomos unidos com um laço de sangue precioso, que foi o sangue do nosso Senhor Jesus, que nos fez co-herdeiro com Ele. Então, vamos celebrar a nossa família, a nossa união, o fato de nós sermos unidos como um corpo de Cristo em um único propósito de adorá-lo, de exaltá-lo, de manifestar o reino dele aqui nessa terra. Então, vamos celebrar a nossa família. Amém? Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade.
Irmãos, nós começamos hoje cedo o nosso dia, 7 da manhã estávamos lá com um grupo de irmãos participando de uma caminhada, os atletas de Cristo aí. Fiquem de pé aí quem participou da caminhada pela manhã. Aí, parabéns. Não deixamos ninguém pelo caminho, né? Todos chegaram em paz. Parabéns, viu? Deus abençoe vocês. Muito bom ter a companhia dos irmãos nesta manhã. Irmãos, alguns avisos importantes. Primeiro, alguns agradecimentos. Agradecer aos irmãos que estiveram cuidando da parte desse primeiro momento, o irmão Anderson, que esteve conosco e está conosco em todo esse direcionamento do dia, em relação ao almoço, à organização e também à caminhada. Agradecer também a irmã Nilzete, que juntamente com a equipe da cozinha está voluntariamente ali preparando um almoço. Quero dar um aviso sobre o almoço, daqui a pouco eu falo sobre ele, é importante os irmãos ficarem atentos. Em relação à nossa caminhada, nós também tivemos o apoio do irmão Val, com o veículo, o irmão Antônio e os irmãos que estiveram conosco, e também queremos louvar a Deus, agradecer pela vida do casal Célia e Val, que estão na cantina ali, dando apoio. Nós temos a cantina aberta, vendendo refrigerante, água, suco e acho que sanduíche também. E também agradecer o café da manhã, que chegamos aqui, fomos recepcionados com um maravilhoso café da manhã, a irmã Thaís e Geise, uma equipe de irmãos que juntos lá estão servindo ao Senhor. Então, estamos nesse ambiente tão agradável e que nós possamos aproveitar o dia. Logo após o culto, a piscina está liberada, os irmãos ficam à vontade, até o horário do almoço. O almoço será ao meio-dia. Cadê Anderson? Anderson está aí? Anderson saiu, né? Acho que ele está lá resolvendo as coisas. Mas, irmão, se você já até deu seu nome ou adquiriu um ticket, mas não pegou, por favor, procure o Anderson depois do culto, tá certo? Nós tentamos fazer de uma forma mais prática possível. E a melhor forma, mais prática possível, foi você receber realmente uma quentinha e se servir através da quentinha. Então você recebe sua quentinha, recebe um talher descartável, usa e depois descarta no lixo. Então não tem nenhum processo de contato com prato, coisa desse tipo, como também facilita depois a própria limpeza posterior. Então, os irmãos, porventura, que não quiserem comida baiana, precisa sinalizar também para Anderson, tá bom? Porque para alguns, a grande maioria é comida baiana, mas para alguns tem um outro prato, acho que é próximo, mas não é baiano, é sergipano, não sei. Mas é outra quentinha que você vai receber e vai dar tudo certo, tá? Se você chegou aqui, porventura, pastor, cheguei, não comprei, era até quinta-feira, irmãos, nós avisamos, por conta da organização, os irmãos compreendem que seria bom a gente fazer para todos aqui, não teria problema, mas por conta da organização, saber a quantidade de pessoas, e ultrapassamos um pouco mais de 100 pessoas que estão participando. Mas se você chegou, ainda não comprou, não adquiriu, com Anderson, a gente vai tentar ver o que pode fazer e até dividir. É hora também de dividir, de repartir. Nós somos irmãos, estamos juntos aqui. Ninguém vai ficar sem se alimentar. Tenho certeza disso. Tá bom? Anderson, tem algum aviso? Não? Tá bom. Qualquer coisa, procura Anderson lá no final e ele está no apoio. Nós vamos orar. Nós vamos ter um tempo de oração agora, orar pelas famílias em especial. Nós temos vivido dias no mundo como um todo difíceis. Não basta a pandemia da coronavírus, que infelizmente nos últimos 2 anos mudou totalmente toda a perspectiva, tirou inclusive muitas vidas foram ceifadas ao redor do mundo. Agora a gente tem essa notícia dessa guerra da Rússia invadindo a Ucrânia. E há um ponto ali direto, pessoas estão sendo mortas, soldados, pessoas inclusive civis estão infelizmente perdendo as suas vidas e nós precisamos orar pela paz. Tem coisas que são muitos sinais de tudo que acontece. A grande verdade é que Deus continua no controle de todas as coisas. E às vezes apenas a gente, quando vê guerras, rumores de guerras e coisas desse tipo, a gente apenas lembra da palavra, mas a palavra ela é perfeita, ela sempre se cumprirá
e nós sabemos que tudo está dentro do propósito de Deus. Tudo é no tempo de Deus, tudo é conforme a vontade soberana de Deus em relação ao tempo dele para a vida de Jesus. Mas oremos pela paz, oremos pelas famílias, pastores, igrejas, irmãos, irmãs, cidadãos daquela nação, os soldados que muitas vezes estão ali envolvidos por a mente de um ou dois que decidem por guerra. Todo um povo sofre por conta disso. Estejamos em oração por isso. Se você tem um pedido também que quer colocar diante do Senhor, eu convido você a ficar de pé. Eu vou convidar o pastor Eli, nosso atleta maior. Ele não esteve na nossa caminhada, mas está aqui para nos abençoar. Eu vou convidar o pastor Eli para orar conosco. Nós vamos orar, e Deus sabe o pedido que você está colocando diante dele nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai bondoso, Pai bondoso, damos graças a Deus pela noite que passou, pelo sono, pelo repouso, pelo descanso, mas graças te damos pela bênção de começarmos esse novo dia na tua presença, servindo a ti, cultivando a comunhão com os nossos irmãos. Nós te louvamos por tudo que vai acontecer aqui e pelo que já aconteceu. Pedimos a tua bênção sobre os líderes que estão promovendo esse trabalho. Que em tudo possamos sentir a tua direção, a tua mão, a nos conduzir. Abençoa aqueles irmãos que ficaram de pé porque têm uma situação carente de tua ajuda especial. Olha para as suas necessidades, para os seus temores, os seus medos, que nesta manhã ainda possam sentir o derramar da tua graça em seus corações. Ó Deus, nós estamos aqui para te louvar, para te servir, para cultivar a comunhão de uns para com os outros. Que tu mesmo possa estar no nosso meio, promovendo, desenvolvendo, cultivando a alegria da vida cristã. Abençoa o pastor Sábio, abençoa os coordenadores desse trabalho e dá-nos, ó Deus, a tua bênção, o teu poder e o teu perdão, em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado. Queremos também agradecer o irmão Osias, que prontamente e com muito carinho, juntamente com o Dinho, Ministério de Som, os líderes aí estão organizando esse som com excelente qualidade. Todos os irmãos, Deus abençoe os que estão diretamente e indiretamente dentro desse trabalho servindo ao Senhor. Quero dar alguns breves avisos da igreja, da atividade da igreja nesses próximos dias. Meus irmãos, vocês que têm filhos, próximo domingo nós estaremos retornando às atividades depois de 2 anos da Escola Bíblica Dominical, do berçário e do culto infantil. Amém? Então, no próximo domingo, às 9 horas, nós teremos a nossa Escola Bíblica Dominical em classes, todas as classes, incluindo também a classe de casais, a classe de jovens, a classe de adolescentes e a classe de adultos, e todas as classes do nosso departamento infantil. Então convido você a participar conosco da Escola Bíblica Dominical. Naquele dia também nós já teremos o berçário funcionando normalmente para o culto, tanto pela manhã quanto pela noite. E à noite, às 19 horas, simultaneamente vai acontecer, junto com o nosso culto no templo, teremos o culto infantil. O culto infantil é a liderança da irmã Wanda, a Escola Bíblica é a liderança da irmã Thaís, e nós retornaremos com o culto infantil no próximo domingo, 19 horas. Você pode levar o seu filho para participar desse culto. Esse local agora é aquele salão da antiga UBA. Os irmãos sabem onde é, aquela pontezinha que atravessa no primeiro andar do nosso prédio lá. Então, próximo domingo, 19 horas, estaremos retornando também com o nosso culto infantil. E no domingo, dia 8 de março, é dia de quê? Dia da Mulher. E no dia 6, que é o domingo, próximo domingo à noite, nós teremos um culto especial, um culto que será dirigido pelo Ministério de Mulheres da nossa igreja. Então teremos um momento, inclusive, em homenagem às mulheres, e iniciaremos
no próximo domingo, essa caminhada do Ministério de Mulheres da Igreja Batista Betânia. Próximo domingo, às 19 horas do culto à noite, esse culto especial para as mulheres. Os homens devem ir, viu? Não é só para as mulheres. Toda a igreja, mas teremos esta alusão direcionada para as mulheres, até para agradecer a Deus, celebrar a Deus pela vida e presença das mulheres em nosso meio. Muito bem, nós teremos um momento ofertório, porque alguns irmãos podem, que quiserem participar. Nós teremos uma música especial. Eu quero convidar o irmão Pedro. O irmão Pedro está? Irmão Pedro, e aqui irmã Nil, vem também, por favor. Irmã Nil, irmão Pedro, os dois. Vou convidar o grupo de louvor e nós vamos louvar o Senhor. Teremos um momento de dedicação de dízimos e ofertas. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos aqui como parte do teu corpo. E porque o Senhor, em todo o tempo, tem sido bom. Mesmo que as circunstâncias não apresentem ou não pareçam para muitos ter bondade, nós reconhecemos a bondade e o agir do Senhor em nossas vidas. Nós te agradecemos porque toda a provisão em nossa vida, todo o sustento da nossa vida, seja emocional, seja familiar e seja material, vem de ti.
Nós te louvamos porque a nossa confiança não está no dinheiro nem nos nossos empregos. A nossa confiança está no nosso Deus, que nos sustenta em todos os momentos. Continua nos sustentando, continua suprindo todas as nossas necessidades, e que a nossa maior necessidade seja suprida, seja da tua presença em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, também queremos agradecer a Chicão, já provavelmente fez todos os ajustes para receber a igreja aqui nesse final de semana. Quero dizer que o CETEB estará aberto amanhã e depois de amanhã para a igreja. Então você pode vir amanhã e depois para participar. Não terá almoço, aí você precisa trazer o seu lanche, mas o CETEB estará funcionando aberto amanhã e depois de amanhã. Amém? A cantina vai estar aberta? Alguém pega essa informação com o Célio lá e depois me passa que eu confirmo. Léo, confirma se a cantina vai estar aberta amanhã. Aí a gente confirma. Irmãos, antes de começar a abrir a palavra, vamos fazer uma breve reflexão nessa manhã. Alguém tem alguma dúvida sobre o almoço? Se tiver, nos procura. Dejinha. Certo. Está aqui pela fé. Vai dar certo. Vai dar certo, irmão. Creia. Vai dar. Irmãos, como Deja, se você porventura não adquiriu, procure Anderson. Vai dar certo, tá bom? Vai dar certo. E seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Bem? Vai dar certo também. Vai dar certo. E quando é menor, aí é que vai dar certo mesmo. Apesar que às vezes menor come mais do que os grandes, né? Amém, irmãos? Quero trazer uma breve reflexão para vocês, para mim, para todos nós. 1 Coríntios capítulo 9. Se você trouxe a sua Bíblia, abra comigo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 23 a 26. Nós vamos falar um pouquinho sobre esta vida de atleta que nós somos. Você é atleta de Cristo? Você considera-se alguém que está numa caminhada, numa corrida cristã? Você entende que a vida cristã, ela é de fato, ela tem alguns desafios e nós precisamos sempre seguir em frente, avançar, buscar, desenvolver a nossa fé? Veja que esses verbos estão sempre relacionados à ação. Segunda e terça. Então, irmãos, vai ter cantina segunda e terça. Então, melhor ainda, né? Então, você pode vir e vai ter cantina segunda e terça durante esses 2 dias. Mas quero voltar a palavra perguntando a você: se eu e você entendemos que passamos a nossa vida num processo de crescimento e desenvolvimento, num processo de caminhada, se nós percebemos que a cada dia nós somos pessoas diferentes daquilo que nós fomos no passado, porque tivemos novas experiências e vamos agregando valores e pensamentos na nossa mente a ponto de agir e pensar diferente de algumas circunstâncias, ou seja, nós estamos num processo de caminhada, de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizagem. Se você crê dessa forma, eu quero convidar você a pensar algumas atitudes importantes que Paulo trata aqui com esta igreja, que são necessárias para você continuar tendo êxito na sua caminhada cristã. Pastor, eu não sou atleta, eu não quero ser atleta. Pastor, eu não me compreendo como atleta. Bom, nós somos convocados pelo Senhor para viver uma carreira, uma caminhada, uma vida cristã. E a palavra de Deus diz que aquele que põe a mão no arado, ele deve estar apto para prosseguir e não olhar para trás. É um movimento contínuo e diário para frente. Quando o próprio Paulo diz: eu prossigo para o alvo, ele está dando ideia de movimento. Eu não fico no lugar que eu estou. Quando ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, ele está dando a ideia de movimento e eu não posso ficar parado. Ficar parado para o cristão é perda de tempo.
Ficar parado para aquele que vive em obediência à palavra é desperdiçar as oportunidades que eu e você, que Deus tem nos dado para viver o Evangelho de Jesus na sua e buscando ser na sua plenitude. Ou seja, o melhor cristão que eu possa ser, diante de mim mesmo eu quero ser para a glória de Deus. Eu compreendo que a palavra deixa claramente essa visão e eu sei que vocês aqui também da mesma forma pensam comigo. Então vamos ao texto da palavra, diz assim, 1 Coríntios 9, 23. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Oremos mais uma vez. Pai, estamos diante da Tua Palavra e pedimos que o Senhor aquiete os nossos corações para absorver os Teus ensinos nesta manhã. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. A vida cristã e a vida do atleta. Tivemos quase 50 atletas que hoje pela manhã se dispuseram a caminhar. Todos nós podemos nos incluir naqueles que estão dentro dessa caminhada cristã. E é em meio a este ambiente de guerra, de rumores de guerra, é em meio a essas notícias de morte, essas notícias de isolamento, de tristeza, de inquietação, é em meio a toda esta pandemia que nós precisamos continuar avançando e caminhando. É em meio à dor, em meio às lágrimas que nós continuamos avançando e precisamos desenvolver a capacidade de continuar caminhando, ainda quando o clima não é favorável. Porque nós temos um propósito e nós precisamos caminhar rumo a este propósito. E aqui quero pensar com os irmãos algumas reflexões básicas, algumas perguntas básicas que Paulo nos leva a fazer. A primeira delas no versículo 23, quando ele diz, porque, versículo 23, tudo faço por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Paulo usa uma palavra aqui até muito abrangente. Ele diz, tudo faço por causa do Evangelho. Aí cabe uma pergunta para mim e para você. O que nós estamos dispostos a fazer para o Evangelho? O que eu e você temos feito e o que estamos dispostos a fazer? O que estamos dispostos? O que estamos disponíveis para fazer para o Evangelho? A ênfase de Paulo é a causa do Evangelho. Sim, eu sei, eu e você temos as nossas atividades, temos as nossas funções, como pai, como marido, como irmão, como filho, como empregado, como alguém que precisa suprir as suas necessidades, como alguém também que lida com os relacionamentos, com os conflitos. Tudo isso faz parte de um conjunto que somos nós. Mas esta pergunta deve, de certa forma, fazer refletir sobre aquilo que eu tenho feito em relação à causa do Evangelho. O que estamos dispostos a fazer? Qual o preço que estamos dispostos a pagar? Nenhum? Ou tudo? Ou o máximo que eu puder? O que eu estou disposto, essa resposta, o que eu estou disposto a fazer vai dar um direcionamento das atitudes que eu e você precisamos tomar para viver esta carreira como um verdadeiro atleta. Então, quando Paulo diz, tudo faço por causa do Evangelho, para ser também dele participante. Irmãos, Paulo está dizendo, eis-me aqui, estou disposto a tudo na causa do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a vida, é a minha própria vida. Porque Jesus é o meu Senhor. E como servo do Senhor, sabe, para que
a função mais básica que o servo pode realizar? Servir. O servo serve para servir. Não é trocadilho, mas é algo básico. Servir ao Senhor, servir ao seu reino, mesmo diante de alguns desafios, percalços da vida. Segundo, nós percebemos aqui que Paulo diz que nós precisamos, estando dispostos a servir, nós precisamos obedecer regras. Eu quero servir agora do meu jeito. Se não for do meu jeito, Dinho, não vou servir. Quero servir no som aqui com Osias e Dinho. Mas deixa eu chegar aqui, Osias e Dinho, eu quero servir no som. Agora é do meu jeito, viu? É do meu jeito. Eu venho o dia que eu quero, eu chego a hora que eu quero, chego no culto, o pastor ali já terminou a pregação, mas eu vim aqui servir. Funciona, irmão? Não funciona. Eles vão sentar, irmão, quer servir? Tem umas regras aqui. Precisamos ter uma escala, precisamos ter um horário, aqui tem que ter mais ou menos um manuseio do que precisa fazer, precisa ter paciência, não? Essa paciência é bem grande, paciência, porque quando dá um problema no som, todo mundo está lá. Osias, solta esse negócio. Osias, às vezes é o outro, às vezes deu problema. Paciência. Quantas vezes Osias e Dinho já viram isso, né? Acho que tem aquele vidrinho lá, acho que eles dão vontade de fazer assim. Quero dizer isso só para dizer que eu e você, que nós precisamos, de certa forma, ser responsáveis para cumprir as regras. Olha o que Paulo diz no versículo 24. Vocês não sabem os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva um prêmio. Irmãos, o propósito é a corrida. Há algo a ser ganho lá que é o prêmio, mas há uma regra a ser desenvolvida para o funcionamento, que é você viver esta corrida vivendo as disciplinas necessárias de um atleta. Então, quando nós pensamos sobre obedecer regras, nós pensamos basicamente em viver os princípios dos ensinamentos de Jesus lá no grande sermão da montanha. Mateus 5, 6 e 7 é o compêndio, é o resumo de tudo aquilo que nós precisamos viver e buscar viver. E entenda que ali é um sermão por completo, ali não é departamento. Jesus traz um sermão completo de regras de convivência, de vida, de entrega de perdão, de oração, de como orar, de como se comportar, de como perdoar, tudo isso. E nós precisamos receber a cada dia do Senhor e da sua palavra um direcionamento para cumprir essas regras e viver dentro do que Deus estabelece como aquele que serve. Começa com o coração disposto a servir, porque o servo serve para servir. E o atleta, a função dele é correr. Se a função dele é correr, não fique parado, não vá no sentido contrário. Você tem uma regra, a regra é você ir no percurso determinado, do jeito que você pode, mas você tem que chegar lá e objetivar chegar lá com todo o intuito do seu coração, sem questionar porque outro corre mais, porque outro corre menos. Você deve fazer a sua parte. Imagine se nessa corrida você começa e aí você para refletir ou reclamar. Não, mas espera aí, eu tenho 50 anos, tem um rapaz que tem 20 anos, está correndo na minha frente, pode isso? Não, mas a regra é que todos corram. Não, mas eu quero questionar, eu quero reclamar aqui. Quem foi que deixou esse menino de 20 correr comigo, de 50? Obedecer às regras, irmãos. Se meu propósito é caminhar, eu vou caminhar. Posso não chegar na frente, como a irmã Nil e Simone e a irmã que chegaram bem na frente ali, juntamente com Dilma. Deixaram todo mundo para trás. Mas eu vou chegar. E assim nós vamos estabelecendo diante do Senhor o compromisso de viver como verdadeiros atletas de Cristo.
quero pensar, por último, com os irmãos sobre como cristão precisamos viver esta atitude de cristão, de verdadeiros atletas de Cristo. 4 atitudes, basicamente, que eu e você precisamos ter, que um atleta também precisa ter. Irmãos, quando Paulo escreveu esta carta, lá tinha alguns jogos que era, talvez traduzindo hoje, nos arredores de Corinto, tinha uns jogos que eram hoje similar aos Jogos Olímpicos, onde envolvia, durante um período lá do ano, muitos atletas que vinham participar de jogos, e Paulo estava falando para irmãos que sabiam muito bem o que significava ser um atleta, e esta palavra casou muito bem para o ensinamento, e para o ensino, melhor dizendo, daqueles irmãos, e serve para nós também. 4 atitudes que eu e você precisamos ter para viver como verdadeiros atletas de Cristo. A primeira delas é o esforço. Versículo 24: vocês sabem, os que correm no estado, todos na verdade correm, mas um só leva um prêmio. Corra de tal maneira que ganhe o prêmio. Paulo está dizendo: esforça-te, corram de tal maneira, coloque o seu coração para correr com a maior velocidade possível. Irmãos, para viver como cristão eu preciso me esforçar para perdoar um irmão que porventura me trouxe algum desalento, me esforçar para continuar crendo nas pessoas, mesmo quando eu tenho desilusões, frustrações com ela, me esforçar para tão somente crer no agir, no cuidado de Deus quando as coisas não vão bem. A irmã Jacilda, ela me contou um testemunho ali de um momento em que ela decidiu no seu coração crer no Senhor. Perdeu o seu documento, estava numa cidade distante, e ela poderia ficar ou desesperada, preocupada, perder o passeio, ou crer no agir de Deus. E ela disse que no seu coração ela decidiu: eu vou crer no Senhor, eu vou descansar no Senhor, Senhor, me aquieta. E depois, ela procurando o documento dela numa cidade muito grande, disseram: olha, anunciaram o documento aí, vai lá. Quando ela foi lá, era o documento dela. Isso é só uma prova viva de que Deus aqui está no controle das nossas vidas e cuida de nós. Esforça-te. Josué, quando recebeu do Senhor o comissionamento para substituir nada mais, nada menos que Moisés. Imagine alguém substituir Moisés, o grande líder Moisés, irmão Aguinaldo. Imagine, aquele homem que era o comandante, já era comandante ali de guerra, estava à frente das batalhas, mas Josué ainda não se considerava alguém capaz de substituir Moisés, e às vezes ninguém é, porque no reino de Deus todas as pessoas têm as suas funções, e cada uma Deus vai desenvolvendo para a honra e glória dele. Ninguém toma o lugar de ninguém no reino de Deus. Isto é algo que se cria no mundo secular. Na igreja ninguém toma lugar de ninguém, todo mundo tem espaço para todas as atividades, para fazer tudo que Deus queira fazer, desenvolver através da vida das pessoas. O que precisa é estar disponível para fazer, seja na função que for. E Josué recebeu do Senhor uma palavra de encorajamento. E Josué 1:9, Deus diz para aquele homem: não te mandei eu, esforça-te, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, para viver a vida cristã como atletas de Cristo, nós precisamos nos esforçar. Lançar a mão no arado é entender que muitas vezes vai criar ali calos nas mãos por manter aquele arado firme para arar a terra e dar depois e produzir frutos para o reino de Deus. Há um esforço. Quando pensamos num evento deste, há um esforço, muitos irmãos por trás desse aqui no apoio, que estiveram dedicando do seu tempo ali, correndo, caminhando, suando, para que isso acontecesse. Há um esforço que nós precisamos entender e viver nas nossas vidas. A primeira atitude do atleta de Cristo é: esforça-te. Temos nos esforçado, irmãos, precisamos nos esforçar mais. Esta é uma avaliação que eu e você, nós precisamos fazer individualmente. Segunda atitude é ter disciplina. Versículo 25. O vento aqui me leva para todas as cartas de Paulo. Já estava em Gálatas. 25.
todo atleta, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Paulo está dizendo, todo atleta em tudo se domina. Há uma disciplina. O atleta de alta performance, ele precisa ser disciplinado para deixar de comer certos tipos de alimentos. Ele precisa ser disciplinado para ter atividades e fazer suas atividades físicas e seu treinamento contínuo, constante, determinado. E ele não pode dizer, quando eu sentir vontade eu vou treinar. O atleta que quer viver como verdadeiro atleta de Cristo, que somos nós, não podemos esquecer que há uma disciplina, que há uma vida a ser vivida. Nós precisamos ter uma vida de oração, de leitura da palavra. Nós precisamos, vez por outra, lutar e viver com jejum e oração na presença de Deus, viver inclusive as disciplinas espirituais. E precisamos entender que o atleta, como Paulo diz, que tudo se domina, ou seja, ele tem uma disciplina para a sua vida. Nós, como cristãos, também precisamos ser disciplinados em observar a palavra de Deus, os princípios da palavra, e não dá para fazer apenas quando eu tenho vontade de fazer. Eu não vou orar só quando eu tenho vontade de orar, eu vou orar porque orar é um relacionamento que eu tenho com o Pai e é um momento de comunhão que eu tenho com Ele, e eu preciso desse momento. Eu não vou ler a palavra apenas quando eu sentir vontade, porque a minha carne vai ter mais vontade de abrir um vídeo no YouTube e ver várias paródias, várias coisas de humor, coisas engraçadas, entretenimento. A minha vontade da carne é ficar só no bem bom, no lazer, mas a vida não é apenas isto. Isto faz parte, tem um lugar reservado na nossa vida. Mas a disciplina precisa ser vivida. Eu gosto quando Paulo diz, todo atleta em tudo se domina. Mas ele se domina para conquistar aquilo que é perecível, irmãos. Aquilo que vai passar. Aquela medalha que daqui a pouco ela fica lá em desuso, ainda que seja uma medalha olímpica. Mas Paulo diz, nós somos aqueles que devem se dominar para experimentar, para receber o prêmio de uma coroa incorruptível, domingos, que é o galardão do Senhor, a herança eterna, que nada pode nos deter, nem a morte. Aliás, a morte nos leva para lá, nos leva para experimentar desses galardões, nos leva para a presença do Pai, nos leva para o lugar de uma coroa incorruptível na presença do Senhor. E assim nós devemos, com disciplina, como atletas de Cristo, avançar, caminhar. Terceira atitude, nós precisamos ter propósitos. Nós precisamos ter objetivos, onde devemos chegar, onde queremos chegar. Nós precisamos, essa palavra meta é um pouco desgastada, né? Depois do nosso presidente, mas precisamos ter meta. E a meta não necessariamente é numérica, muito pelo contrário, se trata de um objetivo. Paulo diz aí no versículo 26, a Bíblia não para no 9. 26, assim corro também eu, não sem meta. Qual a sua versão diz aí o quê? Diz aí, tem outras versões. A minha diz não sem meta. Não com coisa certa. Isso. Eu corro direto para o alvo. Aqui Paulo está falando de algo que nós precisamos ter propósitos. Somos atletas de Cristo e temos propósito. Qual é o nosso propósito essencial? Fomos criados para a glória do Pai. Fomos criados para glorificar o Pai, mas isso tem um preço. Para glorificar o Pai não é só com as nossas vozes. Adorador não é aquele que só canta. Adorador é aquele que vive uma vida de adoração. Uma vida de adoração é uma vida de rendição. Uma vida de rendição é uma vida de santidade. Uma vida de santidade é uma vida de separação do pecado. Uma vida de separação do pecado é você lutar contra a sua própria carne, contra o seu próprio eu. E assim a gente vai viver desse ciclo de dizer que logo não mais eu vivo, como Paulo falou, mas Cristo vive em mim. Amém. Isto é viver os propósitos de Deus e não os seus. Ainda que Deus te dê projetos, ainda que Deus te dê muitas coisas para você celebrar, não se deixe dominar por nenhuma dessas coisas.
Paulo diz: todas as coisas me são lícitas. É lícito eu ter o melhor, eu ter um bom carro, eu ter uma casa, é lícito ter aquilo que eu desejo. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu continuo vivendo os propósitos de Deus, seja na escassez, seja na abundância. Eu continuo vivendo os propósitos de Deus, seja no momento de choro e lágrimas, seja no momento de contentamento e alegria. Portanto, a terceira atitude que eu e você precisamos ter é ter propósito. Imagine começar o dia sem propósito nenhum. Você não sabe para onde vai, não tem trabalho, não sabe nem por, não tem nem vontade de levantar da cama, porque não sabe o que fazer. A vida às vezes apresenta esses desafios. Que bom que nós temos um propósito. Meu propósito é glorificar o nome do Senhor. Meu propósito é viver para a honra e glória do Pai. Meu propósito é testemunhar do Evangelho de Jesus para que outras pessoas também conheçam a salvação que eu conheço também através do Senhor Jesus e só através do Senhor Jesus. E por último, nós precisamos viver como disciplina do atleta de Cristo a obediência. Tão fundamental para as nossas vidas, para os nossos dias. A obediência, versículo 27. Mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo está falando aqui no sentido figurado de a luta é contra a minha própria carne. Eu não quero obedecer às minhas paixões, os meus desejos, os meus pecados. Eu quero viver em obediência ao Senhor, à sua palavra, viver uma vida de santidade. Irmãos, o atleta precisa ser obediente. Além dos propósitos que ele tem, além da disciplina, além desse objetivo maior que é buscar e realizar até chegar a alcançar o seu propósito, ele precisa ser obediente. E nós, como servos do Senhor, devemos ser aqueles que vivem na obediência do Senhor. E a obediência do Senhor é obedecer a sua palavra e nos submetermos a ela e termos a nossa vida e os nossos costumes e as nossas atitudes moldadas por essa palavra. O exemplo supremo é Jesus. Quero ser como Jesus, quero parecer como Jesus. Cada dia mais, quem sabe, ter a mente de Cristo no meu coração para viver os ideais e os propósitos do reino de Deus por meio de Jesus Cristo, porque Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu sustentador e tudo está em suas mãos. Irmãos, para encerrar, quero dizer que essas atitudes, elas são indispensáveis: esforço, disciplina, propósito e obediência. São coisas simples, mas que eu e você não podemos jamais nos esquecer, como atletas de Cristo que somos, para continuar avançando para a glória do Senhor. Termino com os irmãos, lendo Hebreus 12, versículos 1 e 2. Hebreus 12. Diz assim o texto: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos, olha a expressão, olha o verbo, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O autor de Hebreus continua dizendo: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Irmãos, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé, dos heróis da fé. E Paulo está falando que ao olhar para essa grande nuvem de testemunha desses homens de Deus que passaram por esse mundo e deixaram um legado, e trouxeram uma inspiração para que nós vivêssemos também na presença do Senhor, honrando e glorificando o nosso Pai, esses homens, eles precisaram aqui, muitos, submeter-se à dor, à inquietação, a lágrimas, mas Deus os sustentou, e eles não receberam os seus dias
a glória que lhes estava proposta. É o que Hebreus vai dizer. Mas tudo foi preparado para o Senhor. E a carreira que esses irmãos viveram foram carreiras que deixaram um legado para todas as gerações. Que assim seja comigo e com você. Que eu possa deixar um legado para os meus filhos, para os meus netos, para a minha família, para a minha igreja. Que eu possa deixar um legado como servo do Senhor, de alguém que fez de tudo para que o nome de Deus fosse glorificado e correu com perseverança a carreira que lhe estava proposta, buscando glorificar o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Continue, irmãos, continue firme nessa caminhada. Sei que vocês estão avançando, continuem avançando. Como igreja do Senhor, nós estamos avançando rumo ao propósito maior de fazer o nome do Senhor Jesus conhecido, de propagar o reino de Deus e fazer mais discípulos para Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus nos ajude a desempenhar e desenvolver a nossa caminhada cristã com alegria, com plenitude e com louvor ao nome do Pai. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor providenciou por meio dela ensinamentos tão profundos. E, Pai, como atletas que somos, queremos nos dedicar a Te louvar, Te engrandecer e pedir que o Senhor nos dê sabedoria para continuar caminhando esta caminhada, continuar avançando nos Teus propósitos e que em tudo o Teu nome seja glorificado. Abençoa os que estão aqui aflitos, inquietos, preocupados. Traz paz aos seus corações. Abençoa também os nossos irmãos de casa que estão acompanhando e também sendo tocados pelo Teu Espírito Santo. Pai, que o Teu Espírito Santo nos dirija, nos guie, nos direcione para que em tudo o Teu nome seja engrandecido. Dá-nos um bom dia na Tua presença e muito obrigado pela companhia e presença dos irmãos, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Agradecer também ao irmão Felipe, que é aqui no Ministério de Transmissão conosco aqui. Agradecer os que estão em casa. Deus abençoe os que estão viajando. Deus abençoe vocês. Bom feriado nesses dias, bom retorno. Deus abençoe cada um dos irmãos aqui. Aproveite o tempo, a piscina vai estar liberada agora, também a cantina, e logo ao meio-dia nós teremos o almoço. Deus abençoe cada um dos irmãos. Os irmãos que forem retornar e não ficar para o almoço, sinaliza o irmão Anderson. Deus abençoe vocês.